Oi, pessoal. Boa tarde. Vai dando oi aí. Já convidei o Pai Beto, vou aguardar ele entrar então. Olá, Oi, Pai Beto. Boa tarde. oi. Bem, você, Tudo tudo bem? bem? Bem. Tudo bem. Agradecer a participação do senhor nessa live, por aceitar esse convite, né? Nesse ano aí que vai entrar, todo mundo com muita dúvida, todo mundo muito confuso em relação à política, em relação à saúde, ao que vem por aí. Então, eu queria que o senhor começasse se apresentando, dizendo para nós um pouco mais. Então tá, eu sou o Pai Beto de Oxumaré, moro em Caxias do Rio Grande do Sul, né? Eu sou babalorixá, tenho casa de santo, de batuque e candomblé, né? Aqui em Caxias. Tem bastante afiliados, o pessoal é bem dedicado à espiritualidade e às diversas formas de manifestação da espiritualidade, tanto como terapeutas, como grafólogos, bem diversificado, porque assim, do meu ponto de vista, tudo é o todo. Nós temos que equilibrar esse todo, conhecer nosso orixá, conhecer nossos desígnios no mundo físico e espiritual, conhecermos melhor a universalidade, onde a gente possa encontrar um método de coexistir com todas as pessoas, todas as fés, todas as religiões, né? Não esse conflito que as pessoas querem causar, né? Tudo faz parte do todo. Temos que nos respeitar, né? Daí não sei se tu tem alguma curiosidade em específica que tu queira me perguntar. Sim, eu queria então que o senhor falasse para nós o que é o orixá de cabeça e qual é a importância desse conhecimento aí. Bem, quando nós nascemos, nós temos o nosso ori, que é a nossa identidade pessoal, né? Ori espiritual, a nossa cabeça espiritual, a qual é revelada através dos desígnios de Fá, através do nosso Odu. Né? Existe pessoas que dizem que tem apenas um Odu, e assim existem outras correntes que dizem que tem uma triangulação. Eu acredito na quinta forma. Né? Nós viemos com o Odu Ori, que é o Odu de cabeça, com o Odu Otum Odu, que é o do lado direito, o Osi Odu do lado esquerdo, Agana Odu, o nosso anti-Ori, que é o que nos pode bloquear no nosso desenvolvimento, e o Oló Odu, que é o Odu do nosso caminho, aonde nós temos uma manifestação. Eu acredito que isso funciona dessa maneira, porque como a gente não tem só um orixá regente, então a gente também não tem só um ori regente, nós temos vários nuances desse ori. Esse ori nos identifica como pessoa, comunidade. Mas o nosso Eledá, aonde mora a força do nosso orixá. Nosso ori é a morada da força do Eledá. Eledá, a morada do orixá. Então nós temos um orixá de cabeça, um orixá Eledá Ori, né? Temos um orixá do Ará, que é o corpo, do Oló, que é o caminho, mas temos outras conjunções. Existem pessoas que nascem, não é uma anomalia, é uma diferença das outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa é de Oxum, mas traz também Oiá.
Uma pessoa é de Iemanjá e traz também Oiá. Uma pessoa é de Ogum, mas traz também Xangô. Uma pessoa é de Obaluaê e traz também Ossain. E essa identificação é que faz com que a pessoa se equilibre dentro do estado pessoa com relação ao mundo, com relação a si mesmo e ao seu desenvolvimento espiritual. E isso tem que ser muito bem analisado e observado, tratado, porque existem lados positivos e negativos das manifestações energéticas, mas pode ser aplacada. E nesse aplacamento encontra o desenvolvimento emocional, físico, financeiro, social, cultural, todos os ângulos de uma pessoa. Como uma pessoa também não é só uma coisa, ela é um grupo de coisas, ela também está destinada a vários orixás. E é essa força que nos é herdada através do nosso Ipori, a placenta de nossa mãe. Veja, na África, existem tribos onde são dedicadas a um único orixá e a sua corte. Né? Então, a pessoa que é de Xangô é só de Xangô. A pessoa que é de Ogum é só de Ogum, com outras pessoas que fazem parte da sua corte. Pelo advento da escravidão, quando os nossos ancestrais vieram da África para o Brasil, houve uma miscigenação de tribos e de culturas e, consequentemente, uma multiplicação de origem ancestral. Então, assim, nós herdamos a multiplicidade. O brasileiro é uma coisa que ele é múltiplo, né? múltiplo racial, e nós, espiritualmente, herdamos do nosso Ipori a multi-hereditariedade. Então, nós, assim, minha mãe, por exemplo, era de Inhansã, meu pai era de Oxalá, né? E Oxalá, Ogum e Xangô, minha mãe era de Oiá, Nanã e Ogum. Então, assim, nós trazemos essa multiplicidade. Essa identificação, para nós brasileiros, é muito importante, porque ela vai nos diferenciar do culto Ibilé, que é o culto ancestral. Nós somos Ebé, congregação de forças. Né? Então existe Leste Orixá, Casa de Santo, Ibilé Orixá, que é a raiz nigeriana ou daumiana, ou que seja, anyway, né? E nós temos essa multiplicidade. Então nós somos Ebé, nós trazemos toda uma gama de forças e isso faz com que seja muito complicado de lidar com o brasileiro lá na Nigéria. Nós criamos métodos aonde os nossos ancestrais descobriram que essa miscigenação que aconteceu nos deu multiplicidade de ligação com o orixá. Então, você é de um orixá ori, de um orixá otum odu, otum orixá, que é o do teu corpo, um de caminho, um que guarnece as suas costas, o arganã, e um que guarnece seu caminho, e encontrar esta medida certa para nós brasileiros é importante. Então, existe mesmo no Brasil muita gente que simplificou, né? Simplificou dizendo que existe 16 orixás, que existe 32 orixás. Na realidade, no Brasil, por exemplo, Onira, que é uma ninfa de um lago, se tornou Nhançá, Oiá Onira, né? Dirã, ou Darã, ou Nirá, ou Onirá, ou Balé, Tonibé, ou Mitolá, ou Bominguerê, e assim tem uma gama de nomes de orixás que foram englobados dentro de Nhançá. Então, contam como um único orixá, mas existe uma gama ali de 40 e tantas qualidades de Nhançá, que chamam no Brasil de caminho.
Né? Então, Então, mesmo Paideto, o Oxum, né? O Oxum tem uma gama múltipla, mas tem orixás que são dedicados ao culto de Oxum, mas são outros orixás. Então, nós temos, só para concluir, nós temos a base conhecidos, ou 400 orixás, né? Sendo que na essência anterior eram 800 orixás. uau! Que incrível essas informações, Pai Beto. Então, a gente sabe que hoje, no mundo onde todo mundo está buscando um desenvolvimento espiritual, se conhecer, se reconhecer como pessoa, então é fundamental a gente reconhecer e descobrir os nossos orixás. Sendo Sim. assim, então, a gente pode pedir orientação a eles, recorrer também a eles como um recurso espiritual para nos ajudar e nos dar caminho aí durante o ano todo, a nossa vida toda. Sim. E o senhor trouxe tantas informações, né? E às vezes a gente se perde com outras informações, tem gente que faz busca pela internet. E qual é a importância de jogar com um profissional sério? Qual é o método que o senhor usa para jogar e descobrir o orixá? Tem muitas pessoas aqui que não sabem como funciona, então se o Bem, senhor puder explicar. então vamos falar assim, internet. Existe muito material bom na internet. E assim existe muito material deturpado. Né? Existe muita coisa, mas buscar informação é válido para todo mundo desde que encontre a fonte certa. Né? Tem um rapaz do Leo Debo Cofum em Porto Alegre que está lançando vários livros de condições firmes e com gabarito, aonde ele explana sobre o culto, sobre a mediunidade, sobre as várias áreas da espiritualidade. Né? Então, se alguém tiver interesse em saber informação teórica, procurar no Odebo Kofun, de Viamão, os livros que eles estão fornecendo. Existem cursos da língua iorubá que são destinados ao idioma iorubá. Né? A nossa língua ela está metamorfoseada. Então, na verdade, nós estamos falando um iorubá que não era nem grafado. Né? E hoje em dia as pessoas têm que buscar esse conhecimento. Identificar seu orixá é necessário sim que você faça uma consulta ao jogo de búzios, ao jogo de Ifá, o qual o Orumilá preside. Descobrir seu Odu, seu Odum Odu, seu Ossi Odu, Agana Odu, Oló Odu, seu Ori Eledá. Isso somente através de um jogo de búzios sério. Né? Uma casa que tenha fundamentação e tenha recebido o conhecimento. Existem muitas casas, muitas pessoas qualificadas, tá? Que podem dar essa instrução. No que ajuda a pessoa? Primeiro, conhecer a si próprio. Só pode conhecer o mundo quem se conhece. Quer olhar ao outro, identificar os detalhes do outro, olhe para si mesmo primeiro. Né? Existe o errado. Fulano está errado, não existe o diferente. Né? Então vamos analisar que a diferença que ele está cultuando, ele aprendeu da ancestralidade do outro. Então não vamos julgar, vamos somar. Sabe? Por que, que as religiões se fortalecem e a nossa não? Porque as pessoas acusam e apontam o dedo para o outro. E isso é uma coisa tribal, né? Os Geis e Jexá eram inimigos, o Oió, que é o era inimigo do Daomiano. Então, isso é uma herança da senzala que nós temos que perder. Né? Respeitar o seu irmão e entender que o orixá dele é daquela formação e dá certo para ele, parabéns. Mas nós temos que encontrar nossa própria fórmula. Para isso acontecer, temos que consultar o jogo de Fá e se identificar com aquela energia ou com aquelas energias. E saber primeiro se entender e depois buscar caminho e estratégia para transformar sua vida, não é? E também ter a abertura de conhecer toda outra gama de circunstâncias que envolve a espiritualidade.
Pretos velhos, caboclo, umbanda, espiritismo. Meu bem, você tem que encontrar o seu caminho, a sua luz, e daí por ali você andar. Se o seu caminho é orixá, você vai caminhar sobre o caminho do orixá. Se o seu caminho é simpatizante ao culto do orixá, você vai saber cultuar seu santo, vai ter limitações, porque como você não é feito, você não vai poder executar determinadas coisas, né? Porque você não tem o conhecimento. Mas se você tem o conhecimento, tem basicamente o mais importante que vem, no meu ponto de vista, além de todo o conhecimento, porque isso é teórico, tem o conhecimento empírico, fé. Você tem que ter fé, É, pensar. Né? Esse ano que vai entrar, que através dos meus cauris, deu que é um ano de Nanaburuque. Nanaburuque é a mãe ancestral, né? A mãe do lodo primordial. Ela deu luz aos protozoários, aos multicelulares, até chegar em nós, humanos. Né? E então, Nanã nos remete à ancestralidade, à busca da espiritualização, à busca do conhecimento empírico que está intrínseco em cada um de nós. Mas Nanã vai caminhar com Exu. Nanã é o orixá mais velho do panteão, porque foi a primeira Iabá que veio para o mundo recém-criado por Olorum. Né? Ela é uma Yami Oxorungá, é uma mãe ancestral. Né? Essa coisa de Yami Oxorungá, bruxa do mal e coisa arada, isso aí está ultrapassado, gente. já Porque foi, né? isso aí é extremamente preconceituoso. Os homens tomam o poder e transformam a mulher em bruxa, né? Isso vem de todas as Uhum. religiões, né? Lilith se tornou a primeira vampira, a primeira bruxa. Eva corrompeu Adão, saiu do paraíso. Agora depois me explica com quem que os filhos dela tiveram filhos, porque até hoje eu não entendi. Mas tudo bem, né? Na nossa religião, né, também houve esse advento aonde transformaram as mulheres em criaturas abomináveis, né? As mulheres são abomináveis? Não. Elas detêm o poder da criação. O homem é só o objeto da fecundação. Né? O óvulo, a matriz, vem das mulheres. Toda aquela que foi, é ou será, é ligada a Yami Oxorungá. Inclusive, no culto Geledé, a mulher só é vista como mulher após os 40 anos, até então ela é uma menina. Só atinge a maturidade aos 40, não aos 21. Isso é juridicamente. Então, veja, Nanã, mãe ancestral, que nos liga a Oleja, a Onilé, Gaia, o jeito que você quiser chamar, meu bem, sabe? A Mãe Terra. Né? A Mãe Terra Uhum. é quem é a Mãe Ancestral. Então, a Mãe Ancestral nos ensina, nos ampara e nos mostra o caminho. Como toda mãe, ensina os seus filhos a fazer as coisas. Exu caminha junto com Nanã. Exu é um dos primeiros Eborás. Né? Não vamos entrar no mérito filosófico, mas Exu é o primeiro Eborá. Né? Nós só temos a energia magnética que mantém a vida na Terra, porque Exu está no centro dela através de uma bola, Exu, esfera. Né? Exu é o Orixá, não é esfera. A esfera no centro da Terra que pertence a Eborá é Issu, que também é o nome do Inhame, né? Que também é servido para Exu. Então, isso é mais parte técnica. Então, Exu caminha junto com o Nanã. O que que Exu faz? Exu é a pedra que nos faz tropeçar para ir em frente. Exu é aquele que nos diz 4 vezes a verdade, uma mentira, para que a gente não se sinta convencido perante a humanidade de ser o melhor. Exu é aquele que nos dá o ori alegre, festivo, ou triste, ou, ou. Identificar seu Exu é muito importante, porque daí tu vai saber se ele é Ajiqui, desperto, se ele é Ogixé, se ele é o mensageiro, se ele é Laroye, senhor da comunicação, né?
Olofum, né? Porque é o dono da garganta, a garganta é dono da voz, da palavra, do que se espalha, se ele é equezeiro, se ele diz a mentira ou se ele diz a verdade, sabe? Exu, nesse momento, nessa transição que estamos passando, não se viveu na transição do milênio que está se vivendo agora. A transição do milênio começou a acontecer há 22 anos atrás. Agora que ela está tomando vulto. Então, Nanã, nesse degrau do evolução do milênio, está nos mostrando o retorno à Terra, o retorno à ancestralidade, o retorno à espiritualidade e encontrar seu caminho. Exu, Onan, Exu, o Senhor do caminho. Então, Nanã é a espiritualidade. Exu nos busca e nos leva para o nosso caminho. O outro orixá que vai estar junto com Exu, Oxumaré, Dan, o mensageiro entre o Orum e o Aie. E isso, para nós, daqui do plano Aie da Terra, vai ser muito surpreendente. Muitas descobertas cósmicas, muitas conjunções cósmicas que vão alterar nosso comportamento. A astronomia e a astrologia terão uma fase muito boa nesse momento. Por quê? Porque ele vai nos indicar qual o caminho. Né? Oxumaré, orixá dos oráculos, junto com Ieuá, a deusa da adivinhação, que acompanha Orunmilá. Né? Então, assim, buscar a espiritualidade através das múltiplas ferramentas que nos foram dadas até esse momento. O búzio, a carta, o tarô cicano, o copo d'água, aonde a evidência daquela criatura foi destinada. Que cada um consiga encontrar seu caminho. Que quarto orixá que vai reger junto, o Baluaê. Baluaê, rei da terra, veio a doença. Existiu na transição do milênio a doença. Arum. Né? O Arum agora chega a época do Ó, a Core. Camila está perguntando ali de Oxumaré se está regendo também, né? Está, Tá perguntando. está regendo como auxiliar do ano. Né? Uhum. Então, assim, o Baluaê traz o Arum e trouxe agora o Coarum, a não doença. Então, isso assim, descobertas científicas, o Baluaê médico da humanidade vai trazer descobertas científicas, maneiras, novas doenças surgirão, mas novas coisas para contra-atacá-las virão. Sim. Pai, deixa eu perguntar para o senhor assim, como o Nanã vem na frente, os filhos de Nanã Boruquê, tem algo assim a se preocupar? Pode ser um ano bom para eles? Ou é como o senhor falou, o autoconhecimento e as escolhas é Todo individual? ano, todo ano que o nosso orixá rege como responsável do ano, como é Nanã, nós somos testados no seu elemento mais forte. No caso de Nanã, nossa fé será testada, nossa crença será testada. Tá? Nossa vontade, vivacidade, ânsia da vida será testada. Nanã também é o orixá que dá assistência aos necessitados. Nossa caridade será testada. Sabe, karmicamente, quando alguém bate em sua porta e pede uma coisa, o karma não é dela, é teu, né? Se você disser não, está negando o seu próprio karma. Sejam observadores. Né? Existe um costume, um hábito urbano, que quando encontra que alguma pessoa, um pedinte, um mendigo, alguém necessitado lhe pede algo, você não só tem o direito, mas a obrigação de ajudar. Se você tem um, fica com 50 e dá 50 para a pessoa. Saiba identificar, porque Exu, o mensageiro do Aie e do Orum, ele se manifesta de diversas formas. Exu, Xuxuanã,
Kobalar, o Exu, Exu Emojubá, Exu, Exu Xuanã, aquele que veste muitas peles. Então, não se engane de uma vez não estar sendo testado o seu karma. Nanã vai testar nosso karma e vai nos dar o nosso dharma. Aqueles que até então pagaram preços altos dentro da parte kármica, que estão em dia com a sua parte kármica, receberão também seu dharma. Exu providenciará a entrega, né? No endereço certo, não vai ser entregue para outra pessoa. Cada um de nós somos unidos dentro da espiritualidade, mas somos unidades espirituais às quais temos individualidade. Então, essa coisa de tomou meu Exu, tomou minha sorte, isso não existe. A sorte é sua, o Exu é seu, o karma é seu e o dharma também é. E Saiba você se que se resolva, né? Cada um que se resolva. contra, né, meu bem? Não venha culpar o outro pelo teu problema. O problema você cria e você resolve. Entendi. Então, deixa eu falar ali para o pessoal da live que eu não falei no início do vídeo, mas eu também sou de religião, também sou de Umbanda de Omolocô. A minha mãe de santo já faleceu há algum tempo. E aí É. o Pai Beto me orienta em muitas questões. Eu sempre jogo com ele todo ano para saber também como proceder o meu ano. E aí eu falei para ele, né? Nós fizemos uma parceria, porque muitos clientes querem saber qual é o orixá de cabeça. E nós temos então uma parceria lá no site. E aí, para quem quer saber como funciona, pode acessar lá o site ou mandar uma mensagem aqui no Instagram. E aí eu passo todos os dados para o Pai Beto e a gente tem esse serviço que eu acho assim essencial para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e todo esse assunto aí da live. Pai Beto, será que a gente poderia. O senhor está com o jogo aí? Tô. Será que a gente Estou poderia no jogar para jogo. alguém? Olha que lindo! Sim, Será que a meu gente bem. poderia jogar para alguém? Para Para eles dar saberem uma como votação, vai sim, ser? podemos. Nome completo, então, pessoal. Nome completo e data de nascimento. Vamos ver aqui quem vai dizer, quem vai falar primeiro. Vamos dar um spoiler, né? Sim. Eu tive, assim, umas dificuldades na minha vida e foi através do jogo do Pai Beto, conhecendo os meus orixás, os odus, que eu tive direcionamento. Porque, como diz, enquanto a gente está num padrão inconsciente, é como se a gente ficasse dando voltas aí em círculos e não consegue chegar a lugar nenhum, né? Aqui, Pai Beto, Fernanda Souza Chaves, 7/6/95. Uma menina, Uma 95. menina. Sim, não vou entrar em mérito do orixá, só vou jogar o Odu que está acompanhando essa pessoa, Tá. tá? Porque isso é muito particular e não deve ser exposto. Fernanda Silva Chaves, 7, Fernanda Souza. Fernanda Souza Souza Chaves. Chaves, 7. Deixa eu ver. 7/6/95. Bem, o Odu que está respondendo por ela é Iorosum Bara, como Odu Obara, né? Esse Odu traz muita problemática da parte emocional. Ele mostra, assim, quando aspectado negativo, como está o dela, traz muito problema da parte emocional. Mas o Odu Obara, que seria o que está acompanhando, mostra, assim, persistência que será vitoriosa no seu, na sua luta. Né? Muitas vezes a pessoa pode estar casada, ou namorando, ou estar sozinha e ter uma pretensão de ter alguém e estar encontrando certos obstáculos ou dentro da relação ou da maneira de se relacionar. Então, que fique tranquila
que vai encontrar a fórmula, vai encontrar o sucesso. E cuidado com saúde feminina, cuidado com tireoide, com ISTs, né? Porque esse iodo traz muita doença infecciosa, né? Então, ela deve ter esse cuidado. E da parte emocional, vai ser vitoriosa. Da parte de trabalho, esse iodo responde que Obara ganha a felicidade e o sucesso não dentro do seu próprio âmbito, dentro do seu bairro, ou dentro da sua cidade ou tribo. Ela tem que buscar mais Fora. conhecimento, se aperfeiçoar e buscar alternativas externas, não só no meio dela, para conseguir o objetivo. Entendi. Pai, dá para fazer mais uma para a gente encerrar a live aqui, não tomar muito mais tempo também do pessoal, né? Hoje é domingo. Sim. Tem aqui Ereni Grotti, acho que é assim que se pronuncia. 28/10/81. 8/10/81. Odo Ofum Meji. Ofum Meji é o Odu da teimosia, né? Da obstinação. Se for aspectado negativo, Coari são pessoas resmunguentas, obstinadas e teimosas. Quebram muitas vezes a cara por teimar com a coisa que é óbvia. Mas se ela é da qualidade Toari, né, ela é mais sorridente, mais suave, mais aberta, sabe? Menos teimosa. Esse Odu normalmente revela um ganho súbito, né? Quando ele responde ao Fumeji, o que será, será rápido. Né? Apesar de ser um orixá, existe a palavra, não é o que parece. Macacum, né? E Cacum. O dela é Macacum, muito distante a energia. Tem que se trabalhar dando caminho para essa energia se manifestar. Aquele que custa se apresentar, Macacum. Catacum, aquele que se apresenta rápido. Né? Então, lidando com essa energia, o orixá, o Odu, se apresenta mais rápido, fazendo que a vida dela se desenvolva mais rápido. Deixa um pouco a teimosia e o rancor de lado, tá? E ouvir os conselhos, que essas pessoas normalmente não escutam. Né? São jovens velhos, essas Uhum. culturas. Vamos ver o outro, segundo Odu dela. Ela traz o segundo Odu, Ossá, Ossameji. Ossameji mostra a problemática de saúde feminina, né? Problemas circulatórios da cintura para baixo. Ela deve ter cuidado com a saúde dela. Pelo fato da teimosia, pode haver um certo desleixo com relação à saúde. Né? Então, ela deve procurar um auxílio especializado, medicina, para ver toda essa parte. Né? Normalmente, pessoas que trazem esse Odu têm problemas de varize, de circulação, sabe? Problemas nos dedos dos pés. Né? Então, essa pessoa deixa de ser teimosa, vai no médico. E a parte afeto, Ossá, Ossá é um do masculino, mas exerce uma grande atração, quando ele está acompanhado numa mulher, uma grande atração sobre o sexo oposto, o qual muitas vezes é bloqueado pelo comportamento teimoso da pessoa. Né? Seja Então é a mais própria pessoa que se fecha, como se exato, fosse um ganho se abra secundário. mais, se torne mais alegre, se permita mais, não seja tão exigente consigo próprio, não se castigue,
sabe? Não se culpe, sabe? Segue a vida, sabe? Deixa as coisas caminharem que vai ser favorável. Então tá, Pai Beto. Gratidão pela sua Imagina, participação. Foi assim de um valor incrível, imensurável aqui para mim, para todo mundo que está assistindo, e vai ajudar as pessoas aí então sobre essas crenças da religião e caírem, né, baixar as barreiras e perceberem que somos um todo. E as religiões hoje em dia, ela é para desenvolvimento espiritual e conhecimento também como pessoa, né? conheça-te a ti próprio. Isso. Descobrir seus orixás, teus odus, é se conhecer. Se tu te conhece, tu pode conhecer os outros. Então tá bom, pai. Um Meu bem, beijão, um bom beijo, bom, tudo domingo de e bom até para mais. todos. Até mais.